Muito boa tarde, tudo bem com vocês? O nosso momento, o nosso reabastecimento, a viagem é longa, sem um posto de reabastecimento, a gente para no meio do caminho. Percebamos que a fonte de todo bem é Deus. Que o valor máximo, a fonte da nossa energia, a ligação melhor de todos os seres é Deus, e Deus é amor. Diante de todas as aflições, cabe-nos refugiarmos-nos, abastecermos-nos no amor. Pense nisso, meu amigo. Esse é o grande valor da vida. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Fundamental que a gente escolha o encontro, que a gente escolha o espírito, que a gente escolha o amor. É para isso que nós fomos criados, é para isso que nós estamos vivos, é para isso que nós estamos aqui, nesse nosso momento. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Hoje vamos continuar as nossas investigações, os nossos estudos do capítulo 9 desse fabuloso livro dos Espíritos, capítulo 9, que tem por título Intervenção dos Espíritos no Mundo Material. E que hoje, capítulo que hoje nos conduz até a seguinte questão: os espíritos se preocupam conosco? Geralmente a gente pensa assim, principalmente dos espíritos de luz, eles têm mais o que fazer. Não vão ter como se preocupar com todos os sofredores da Terra. Pois nós dizemos para vocês duas coisas. Em primeiro lugar, os espíritos de luz nunca trabalham sozinhos. Existe a corrente de Maria de Nazaré, a corrente de Bezerra de Menezes, a corrente de Francisco de Assis. Então, em primeiro lugar, eles não trabalham sozinhos, e é por isso que missionários como o Dr. Fritz atuam e podem atuar por diferentes médiuns em diferentes lugares. E além dessa questão de trabalharem em corrente, Pai Joaquim, Pai José, Guardião Veludo, todos são correntes. Mas tomando os espíritos realmente elevados, realmente luminosos, também é importante nós sabermos que eles possuem recursos que nós estamos longe de conhecer. Mesmo os espíritas, mesmo os estudiosos, mesmo os espiritualistas das diversas correntes, cujos estudos são todos respeitáveis, cujas pesquisas são todas valorosas, nenhum de nós pode dizer que sabe de todos os recursos que um espírito elevado pode contar, com todos os recursos que ele consegue manipular, com todas as facilidades
que ele conta. Então, entendamos sobre essas imensas possibilidades e não nos diminuamos dizendo que não adianta pedir para Maria, para Francisco de Assis, para Buda, para Jesus, porque eles têm muito mais o que fazer. Sim, eles têm muito o que fazer, mas é para as dores, é para os amigos, é para aqueles que passam por crises que eles existem. Com seus imensos recursos, com suas poderosas correntes, eles são luminárias porque estão à disposição dos sofredores. Não é por outro motivo. Nós, tomando o exemplo das autoridades aqui da Terra, supomos que os luminares não terão tempo para nós, mas eles são luminários exatamente por terem tempo para nós. A lógica do céu é completamente diferente da lógica da Terra. Peçamos sim, porque os pedidos abrem nossos corações. Quando nós pedimos, nós estamos de coração aberto, mas não peçamos como se soubéssemos o que é melhor para nós. Não peçamos em arrogância, peçamos com humildade. Como Jesus ensinou, seja feita a vossa vontade, sempre assim, seja feita a vossa vontade. Porque precisamos pedir sem saber o que é melhor. Pedir como quem dá a nossa contribuição para que essa vontade de Deus, essa vontade da luz, possa se efetivar em nós, nos nossos amores, nos nossos queridos. Que assim seja. Então vamos estudar essa questão. Os espíritos se preocupam conosco? A pergunta de Kardec na questão 486 de O Livro dos Espíritos: arrume um, adquira um, estude. É um livro riquíssimo. A 486, Kardec pergunta assim: os espíritos se interessam pelas nossas infelicidades e pela nossa prosperidade? Aqueles que nos querem bem se afligem com as dificuldades que passamos durante a vida? E a resposta dos espíritos é a seguinte: os bons espíritos fazem todo o bem que lhes é possível e se alegram com a felicidade dos homens. Quando os encarnados não conseguem suportar os males da vida com resignação, ou melhor, sem reclamar, os bons espíritos se afligem, pois sabem que esse procedimento não trará nenhum resultado benéfico. A queixa, a revolta, a pena de nós mesmos, nada disso pode trazer o bem. Nada disso permite que o bem, que as energias superiores se aproximem e atuem em nós, nos nossos amores, nas nossas dificuldades. Agindo assim, com essa revolta, com essa dificuldade, dizem os espíritos, o homem faz o mesmo que o doente que recusa o remédio amargo que irá curá-lo.
parece-nos natural pedir o afastamento de todas as dores. Realmente é natural no nosso estágio de desenvolvimento, mas não é natural no sentido de que deva ser assim, de que será sempre assim. Não. Somente o espírito imaturo pede para um professor não dar lição. Somente um espírito imaturo pede para os condutores da vida, da humanidade, para os médicos da terra, não nos darem remédios amargos. Ora, são os médicos que sabem quais remédios são bons para a nossa doença. Confiemos. Não fiquemos designando qual remédio é bom. O doente que supõe já saber qual é o melhor remédio para o seu estado, para a sua doença, é impertinente, é difícil, atrapalha mais a ação do médico do que ajuda, com a sua arrogância. Muito pelo contrário, os médicos precisam da nossa colaboração, precisam da nossa humildade, precisam da nossa fé. Assim como precisamos confiar nos médicos, assim como a nossa confiança nos médicos é matéria fundamental para a nossa cura, muito mais ainda a nossa confiança em Deus, porque os médicos erram muito, mas Deus é perfeito. Em Deus nós precisamos entregar toda a nossa confiança. Até porque Deus precisa da nossa fé para nos ajudar. Jesus sempre falava: a tua fé te salvou. Questão número 487, Kardec pergunta assim: quais os males que afligem os espíritos que se interessam por nós? Os males físicos ou morais? E a resposta é a seguinte: os males que mais afligem os espíritos são o egoísmo e a insensibilidade dos corações humanos. Desses dois males derivam todos os outros. Os espíritos que se interessam pelos encarnados acham graça de todos os males imaginários que nascem do orgulho e da ambição. Alegram-se com os sofrimentos morais que têm por finalidade abreviar o tempo das provas humanas. Imaginem educadores que passassem nas salas de uma escola e vissem alunos perturbados, angustiados com suas lições. Se esse observador tivesse a certeza de que o professor deu a sua aula com total competência, jamais se perturbaria com a perturbação dos alunos. Qualquer espírito de luz, qualquer espírito que se interesse legitimamente por nós, terá essa certeza de que Deus, de que Jesus, de que os condutores da vida levaram as lições exatas para o momento de cada um. E essa certeza que eles têm e que nós deveríamos ter também, lhes dá e nos dá uma condição especial. O egoísmo e a insensibilidade dos corações humanos afligem esses espíritos
porque desses dois males derivam todos os outros. Os espíritos que se interessam pelos encarnados acham graça de todos os males imaginários que nascem do orgulho e da ambição. Como aquele educador acharia graça dos aluninhos estarem perturbados pelas lições. Por saber que essa angústia é própria do processo de aprendizado. Como um grande médico que visse as dores de um pós-operatório, as angústias de um remédio ou de um tratamento mais dolorido, por saber da necessidade daquele tratamento, daquele remédio, daquela lição, não se angustiariam, entenderiam e entendem que essas são as dores próprias do crescimento. Quando uma mãe novata, quando um pai inexperiente levam até o médico seus filhos adolescentes que passam por muitas dores nos membros, eles também podem achar engraçada essa inexperiência. Eles podem dizer para esse pai, para essa mãe: meus amigos, crescer dói. Essa dor nos ossos que os adolescentes sentem é porque crescer dói. Curar-se dói, aprender dói. É sair de uma posição de comodismo para uma posição de conhecimento. Os incomodados é que se mudam. A crise faz parte do aprendizado, a crise faz parte da cura. Que essa certeza nos acalme os corações. Não é? E depois dessas duas perguntas vem o comentário de Kardec, que fecha o nosso raciocínio de hoje. Kardec diz assim: os espíritos, sabendo que a vida no corpo é transitória e que as dificuldades são meios de alcançar uma condição melhor, veja se não é o que nós estamos falando, se afligem pelas causas morais que nos distanciam deles. Mas se afligem por essas causas morais que nos distanciam deles do que pelos nossos sofrimentos físicos, que são apenas passageiros. Poucos se importam com as adversidades que atingem apenas nossas ideias mundanas, assim como pouco nos importamos com as mágoas fúteis da infância. Os espíritos veem nas dificuldades da vida um meio de nos adiantarmos e consideram essas dificuldades apenas crises momentâneas que salvarão o doente. Sofrem com as nossas aflições assim como nós sofremos com as aflições de nossos amigos. Nós, amigos uns dos outros, nos afligimos com as dores uns dos outros, funcionamos como vasos comunicantes, como lagoas que têm canais ligados uns com os outros. Quando alguma dessas lagoas baixa o nível de sua água, automaticamente a água de outras lagoas com mais água escoa para essa lagoa com menos água. Pois essa lagoa com menos água representa aqueles de nós que sofrem, aqueles de nós que perdem a esperança. A amizade entre nós, a fraternidade entre nós, nos torna lagoas com canais, vasos comunicantes.
Por isso, nós todos hoje estamos aqui comunicando esperança, transfundindo fé para todos aqueles que sofrem. Que eles recebam as nossas melhores energias, não apenas nesse grupo que se reúne aqui ao vivo, mas no grupo maior que vai assistir essa live já como gravação, aqui e no nosso canal, no YouTube. Mas mais ainda, porque a nossa esperança, a nossa fé, a nossa energia, a nossa certeza de que tudo é remédio no hospital perfeito de Deus, de que tudo é lição na escola perfeita do Pai. Essa fé transborda de nós nesse momento, se une à fé dos condutores desses trabalhos, se une à fé dos orientadores, dos guias de cada um de nós, porque ninguém nunca está só. E essa junção de fé, essa junção de esperança nesse momento vai não apenas comunicar-se de uns para os outros, mas vai transbordar de todos nós para todos os doloridos da terra, todos aqueles que se supõem sozinhos, todos aqueles que perderam a crença, que pela falta de esperança e falta de fé se fecham para a ajuda de Deus. Para infundir a todos esses sofredores essa certeza e essa esperança. Que essa certeza e essa esperança abra o coração, porque todos nós somos como casas sob o sol. O sol não escolhe uma ou outra casa para iluminar, jamais. O sol ilumina todas as casas. Se há casas escuras, é porque os seus moradores, tragicamente, não abriram as janelas, não afastaram as cortinas. Então que a nossa oração hoje chegue a todos os sofredores da terra com esse pedido: afaste as cortinas, abra o seu coração para a certeza de que não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. De que todos os fios de nossas cabeças estão contados, de que ninguém passa por nenhum sofrimento, exceto por aqueles que são absolutamente necessários. E sempre sofremos menos do que poderíamos receber. Colhemos safras menores do que aquelas infelizes safras que nós mesmos plantamos, porque a misericórdia divina atua sobre todos os sofredores da terra. Que essa certeza, que essa esperança, que essa fé, base de toda a resiliência, fortaleça os corpos e as almas, não apenas dos que sofrem, mas dos seus familiares. Não apenas dos que sofrem, dos seus familiares, mas das correntes médicas que assistem a todos os doloridos, as correntes educativas que apoiam todos os que passam por crises, e que ajudem essas altas e luminosas correntes com a nossa energia física, com a nossa energia espiritual,
para que cada um dos dolorosos consiga extrair da sua crise toda a lição, todo o remédio que todas as crises contêm. Graças a Deus, graças à amizade, graças a Jesus. Muito bom. Que essa força inunde todos os campos ressecados do nosso planeta. Samar Silva, muito bom ter você aqui, Samar. Minha gratidão também por você estar aqui. Hugo Souza, gratidão também. Ana Afonso, Enir Cajazeira, Marco Aurélio Trindade, Adelaide Dias, isso mesmo, Adelaide, faça essa leitura de novo, leia, estude, medite sobre essas respostas. Nós nunca teremos extraído todos os conhecimentos de O Livro dos Espíritos, assim como do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, assim como de todos os livros de oração. Mônica Silva, que sempre pede pelos desencarnados e pelos encarnados. Nalva Gorre, Rosa Nepomuceno, Adelaide Dias, Andréa Santos, André Salvatore. Transbordem não apenas dos seus corações nas suas orações, mas transbordem também compartilhando esse nosso momento, se você entender que ele pode servir a mais pessoas. Um grande prazer, uma grande alegria pela nossa amizade. Que nós consigamos sempre enfrentar os nossos problemas lastreados, baseados, fortalecidos pela amizade. Um grande abraço, um prazer aprendermos juntos e até amanhã.